Olá, eu sou o Nelson e você está na Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Hoje nós vamos falar sobre a fuga impossível. Já ouviu falar de Ed Maher? Em janeiro de 1993, Ed Maher, motorista da empresa britânica de transporte de valores Securicor, fugiu do Lloyd Banks em Felixstown, dirigindo um carro forte com 1,2 milhões de libras, cerca de 5 milhões de reais. Esse homem ficou foragido com esposa e filhos nos Estados Unidos por 19 anos. Até que uma mulher entrou em uma delegacia em Ozark, no estado americano de Missouri, e denunciou que seu sogro era um fugitivo da polícia. Era o fim da linha para o britânico Ed Maher. Nesse domingo começaremos uma nova exposição em nossa igreja. Chegou a vez do livro do profeta Jonas. Esse livro também menciona um fugitivo, o próprio Jonas. Esse livro foi escrito com o propósito de mostrar que a misericórdia de Deus se estende a todos os homens e ele entrega a seus servos a tarefa de comunicá-la. Entretanto, nem sempre estamos dispostos a cumprir esse chamado, não é mesmo? Jonas viveu no tempo de Jeroboão II, rei de Israel. Isso está em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Possivelmente era discípulo de Elias e pertencia à escola de profetas fundadas por esse. Nesse tempo, século 8 a.C., o reino de Israel estava retomando as terras ao norte, outrora conquistadas pelos sírios, e vivia sob ameaças dos assírios. Foi nesse momento que Jonas ouviu a palavra do Senhor para que fosse a capital dos assírios, Nínive, profetizar contra ela. A primeira lição aprendida do livro de Jonas é a respeito de quem Deus é. Sim, pode parecer surpreendente para alguns, mas a Bíblia é um livro sobre Deus. Não é sobre Abraão, Sansão, Davi ou quem quer que seja. Todos os personagens das Escrituras são coadjuvantes, que compõem uma narrativa que está ligada à metanarrativa, cujo ponteiro aponta para quem é Deus. Assim, o livro de Jonas não é sobre Jonas ou os ninivitas, ou a baleia, para a decepção de alguns professores de escola bíblica, mas um livro que, de forma magnífica, revela quem é Deus. Não é à toa que o livro começa com Deus falando e termina com Deus falando. E o que o livro de Jonas nos revela a respeito de Deus? Existem dois aspectos de Deus sendo ressaltados nesse livro. Vou começar pelo primeiro e depois, no final do livro, volto para o segundo, uma vez que o capítulo 4 termina com ele. O primeiro aspecto é a soberania. Deus é soberano. Vejamos, em primeiro lugar, Deus dá ordem a Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. Essa ordem seria juízo para com a nação mais poderosa da época. Deus controla o vento e o mar, verso 1 e 4. Verso 1 e 17 e 2 e 10. Deus controla o grande peixe. Capítulo 3, verso 1 e 2. Na segunda vez que Jonas é chamado, a mensagem permanece a mesma e a expressão é: proclama a mensagem que eu te ordeno. Capítulo 3, verso 10. Deus deixa de executar juízo porque teve misericórdia. Capítulo 4, 6 a 8. Deus controla a planta, o verme e o vento oriental. Sim, Deus é soberano. Ele governa soberanamente sobre a sua criação. Infelizmente, não é esse o entendimento de muitos evangélicos no Brasil. Estes concebem um Deus limitado pela vontade humana. Essa concepção dos nossos dias tem sido impulsionada por teologias como o teísmo aberto, tal como propagada por teólogos como Greg Boyd e Rob Bell. Este último, também universalista, escreveu o seguinte: embora Deus seja forte e poderoso, quando se trata do coração humano, ele precisa usar as mesmas regras que nós. Deus tem que respeitar a nossa liberdade de escolha até o fim, mesmo que coloquemos em risco o nosso relacionamento. Se em algum momento desse processo Deus ignorar, desprezar ou sequestrar o coração humano, roubando a nossa liberdade de escolha, então terá violado a essência mais fundamental do amor. Veja os termos usados por Rob Bell para referir-se a Deus. Ele precisa.
Entre aspas, Deus tem que. Irmãos, esse não é o Deus das Escrituras. Eu pergunto, onde estava a liberdade de escolha de Jonas? Segundo o pensamento de Rob Bell, Deus deveria respeitar a vontade de Jonas e não provocar uma tempestade para o barco, enviar o grande peixe ou destruir a planta com verme. Afinal, entre aspas, Deus precisa usar as mesmas regras que nós, não é mesmo, Rob Bell? É esse tipo de pensamento que tem gerado músicas como a de Thales Roberto. Filho meu, veja a letra dessa música. Filho meu, tá fugindo de mim, é? Já tentei, procurei e outra vez você me rejeitou, porta na cara, doeu. Filho meu, tá correndo de mim, é? Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho? Eu chorei. Eu acho que paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas para viver com você, promessas e promessas arquivadas te esperando, filho. Ao ler essa música, nós temos pena de Jesus, não é mesmo? É o Jesus de Rob Bell, aquele que respeita a nossa liberdade de escolha, a despeito de sua própria liberdade de escolha. Incrível. Para essa teologia, todos podem ter liberdade de escolher, menos o Criador soberano. A W. Pink faz um comentário muito acurado sobre isso. Ele diz o seguinte: o Deus do século XX é um ser enfraquecido e incapaz, que não infunde respeito a qualquer pessoa que realmente pensa. O Deus que as pessoas concebem em suas mentes é a invenção de um sentimentalismo banal. O Deus de muitos púlpitos dos nossos dias é o objeto que inspira mais pena do que reverente temor. A soberania do Deus das Escrituras é absoluta, irresistível, infinita. Quando dizemos que Deus é soberano, asseveramos o seu direito de governar o universo, criado para a sua glória, exatamente como lhe aprouver. Afirmamos que o direito de Deus é semelhante ao direito do oleiro sobre o barro, ou seja, moldá-lo em qualquer forma que deseje, produzindo da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra. Afirmamos que Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora de sua própria vontade e natureza, e que ele é a sua própria lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. É por isso que a reação de Jonas se torna tão pitoresca. Como fugir desse Deus? Para onde fugir daquele que criou o próprio conceito de espaço-tempo? O salmista entende bem isso. O salmista, em Salmo 139, ele expressa entender bem isso. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse não me parece um Deus autolimitado pela vontade humana, não é mesmo? A questão é que o pecado nos cega e nos faz achar que é possível fugir de Deus. Adão e Eva fugiram da presença do Senhor, escondendo-se entre arbustos. Vemos lá em Gênesis 3:8, como se uma planta fosse eficiente para a ocultação de seu pecado. Da mesma forma, Jonas fugiu em direção a Tarsis, esquecendo-se do Deus do Salmo 139. Assim também somos nós. Fugimos do Deus que é soberano. Empreendemos então uma fuga impossível. Fugimos de sua voz, de sua vontade, de sua palavra. Para essa fuga usamos arbustos, navios, trabalho
ideologias, religião. Nos fazemos de vítimas e culpamos o outro, enfim, tudo que está ao alcance para nos ocultar dele. Estes são aqueles que fogem da vontade revelada de Deus nas Escrituras, quando esta é contrária à sua própria. São aqueles homens que fogem da responsabilidade de amar sua esposa e liderar sua casa. São aquelas mulheres que fogem da responsabilidade de educar seus filhos. São pastores que fogem de se posicionar biblicamente diante da igreja, concernente a assuntos tidos como polêmicos. Entretanto, o Deus revelado em Jonas nos encontrará onde quer que estejamos, e aí estaremos diante do Criador. E então, o que diremos? Em Hebreus capítulo 4, verso 13, diz assim: Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém.